Graça e paz, meu nobre, ilustres irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Passando esse vídeo para falar sobre um assunto que tem algumas contradições, inclusive em muitas mensagens de que se já ouviram falar sobre esse assunto, são bem contraditórias ao que o texto diz. Eu quero examinar junto com você a passagem do capítulo 2, do versículo 1 do capítulo 2 do livro de Êxodo, onde fala sobre Moisés. Afinal, Moisés foi colocado no rio Nilo mesmo, por sua mãe. As águas levaram o cesto. Realmente foi assim? Realmente as águas, o cesto, como muitos pregadores até colocam, que o cesto, em vez de descer, o cesto subiu. Mas será que foi realmente assim? O que diz as Escrituras concernente a isso? É isso que vamos fazer. Vamos examinar o texto e ver realmente o que aconteceu, o que a Bíblia diz sobre esse texto. E com isso eu separei aqui 4 Bíblias diferentes para nós podermos examinar. Aqui a primeira, a Bíblia muito conhecida, que é a Pentecostal, é uma Bíblia de estudo. Também aqui você pode ver aqui a Tanakh, é uma tradução, Tanakh. A Torá, vamos examinar também aqui, vamos examinar o texto também na Torá, vamos ver o que diz. E, por último, nós também vamos examinar o texto na Bíblia de Jerusalém. Vamos examinar também o texto na Bíblia de Jerusalém, para vermos e fazermos essa análise desse texto. Na Bíblia de Estudo Pentecostal, diz assim, capítulo 2 de Êxodo, versículo 1. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Capítulo 2, versículo 1. Versículo 2. No versículo 3 diz assim: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a betumou com betume e pés. E pondo nele o menino, o pôs no junco, à borda do rio. O pôs no junco, à borda do rio. Ora, então, segundo o texto na Bíblia de Estudo Pentecostal, vai dizer que esse menino foi colocado no cesto, no junco, fez-se ali um cesto, betumou por fora, até porque não teria como betumar por dentro, senão matava a criança, e colocou ele ali no junco, na proximidade, ali na borda do rio, ou seja, ele não está no rio. Então o texto já começa dizendo que esse menino não foi colocado no rio, como muitos, às vezes até prega, que o cesto até foi levado pelo rio. Agora, vamos examinar o mesmo texto, porém, na Bíblia de Jerusalém, o mesmo texto. Certo homem da casa de Levi foi tomar por esposa uma descendente de Levi, o qual concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era belo, escondeu por 3 meses. E como não podia
pudesse mais escondê-lo, tomou um cesto de papiro. Aí muda a expressão, mas continua dentro da mesma linha de pensamento. E calafetou-o com betume e pés. Colocou dentro a criança e a pôs no junco, à beira do rio. Ou seja, e a pôs no junco, à beira do rio. Então, há uma concordância aqui com a Bíblia pentecostal e com a Bíblia de Jerusalém. Há uma concordância, que foi à beira, no junco, à beira do rio, e não literalmente no rio, tá? Então, isso a gente precisa começar a entender essa questão aí. Também vamos ver agora, examinar o texto na Torá. Foi-se um da casa de Levi, casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era bom, escondeu 3 meses. E não podendo mais escondê-lo, tomou para ele uma arca de junco, betumou-a com betume e com piche, e meteu nela o menino, e a pôs no carriçal, sobre a beira do Nilo. Então, note que na Torá, a expressão já muda um pouco. Não no conceito da formação, de como foi feito, mas o pôs no carriçal, sobre a beira do Nilo. Então, nem na margem está. Ou seja, nós temos o rio e sobre esse rio, não sob. Sob, nós já sabemos que a palavra sob é embaixo, sobre é em cima. Então, no texto aqui na Torá está dizendo que é sobre o rio, ou seja, na margem, sobre o rio, na proximidade mesmo, mas porém não dentro da água. Para finalizarmos e a gente fazer uma análise bem legal, vamos examinar agora o texto na Tanakh. Tá? O mesmo texto. E um homem da casa de Levi foi e se casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo ele que era bom, escondeu por 3 meses. Mas não podendo mais escondê-lo, tomou para ele uma arca de junco e a revestiu com betume, com piche, e colocou o menino nela. E a pôs no carriçal, sobre a beira do Nilo. Então, tanto a Torá como a Tanakh se concorda que foi no carriçal, sobre a beira do Nilo. Então, nós temos tanto a Tanakh como a Torá, que diz que é sobre a beira do Nilo, e a Jerusalém e a Bíblia pentecostal dizendo que foram à margem do Nilo. Agora, vamos trabalhar isso. Quando se fala margem do rio, não significa que seja também dentro do rio. Porque mesmo se coloca esse cesto sobre a proximidade do rio, está à margem do rio. Vamos entender, margem não significa dentro do rio, é na proximidade do rio. Então, se analisarmos, examinarmos e entender desta forma, tanto a Jerusalém como a pentecostal e a Tanakh e a Torá se concordam
que em nenhum momento, o cesto com o menino foi colocado dentro do rio. E como muitas às vezes, pregadores, até renomados mesmo, falam que o cesto foi levado pela água, até sentido contrário mesmo, chegando aonde a filha de Faraó estava se banhando. Ou seja, força-se o texto sem se fazer a análise do mesmo. Lembrando uma regra básica da hermenêutica, em que a Bíblia, a própria Escritura, explica a própria Escritura. Então, com isso, deixa bem claro que em nenhum momento esse menino, esse cesto, foi colocado diretamente no rio e as águas levou esse cesto. Ou seja, é o que as Escrituras dizem. E mais do que isso, a própria irmã, e a irmã do menino, postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. Postou-se de longe e ficou olhando. Se esse cesto, como muitos falam, coloca no rio, o rio levou, não tinha como ela ficar olhando, porque a água levou o cesto. Então, literalmente, o cesto foi colocado em um lugar, ficou ali naquele lugar, ali, de forma que de longe, Miriam, que era a irmã de Moisés, pudesse ficar observando o que iria acontecer. Então, está explicado. O cesto foi colocado à margem do rio e não, literalmente, dentro do rio. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Querendo Deus. Um abraço.